Olá, como vai? Tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos. Este é mais um vídeo da disciplina de tratamento e análise de dados ou informações e versará sobre associação entre variáveis quantitativas. Esta é a página 1 dentre duas. Esse é o nosso 8º vídeo. Nos vídeos anteriores nós estávamos fazendo a análise de sistemas bidimensionais e o que nós consideramos então foi a associação entre variáveis qualitativas, duas variáveis qualitativas, e desenvolvemos um conjunto de análises, tanto gráfica quanto numérica, para verificarmos o quão forte seria a associação entre duas variáveis qualitativas quaisquer, ou quando nós convertíamos duas variáveis quantitativas em classes, tratadas então como categorias de uma variável qualitativa que seria analisada naquele contexto. Desta vez, então, nós vamos considerar as variáveis quantitativas segundo seus valores numéricos, não vamos categorizá-las em classes. Sendo assim, teremos duas variáveis quantitativas. Toda a análise previamente apresentada para a medida de associação entre duas variáveis qualitativas permanece válida no contexto das variáveis quantitativas. E a gente vai adicionar mais dois métodos de avaliação. Um deles é um método gráfico, que são os chamados gráficos de dispersão, e o segundo são as medidas de correlação, pode ser coeficiente de correlação ou correlação de Pearson ou a covariância. Tá? Enquanto a medida usando o gráfico te dá uma estimativa, ele te dá eu coloco aqui a palavra estimar qualitativamente, ele te dá uma intuição, ele te dá uma primeira noção, uma forma de inspeção para inferir a associação entre as duas variáveis quantitativas, usando as medidas de correlação e covariância que possibilitam então fazer uma análise de associação numérica e consequentemente que possibilita você ter uma noção mais clara, mais precisa do quão forte é a associação entre duas variáveis quantitativas quanto à sua linearidade. Tá? Então, essas duas medidas aqui medem a associação linear, que é o tipo de associação que nós vamos mensurar nesta etapa. Comecemos então apresentando os gráficos de dispersão e para isso vamos analisar dois exemplos, tá? E vamos resolver os exemplos e interpretar os gráficos de dispersão que nós obtemos para estes dois exemplos. Aqui também. Bom, o primeiro exemplo é o exemplo de número 1. Ele vai ter duas variáveis, a variável x, que indica a renda bruta mensal, medida em salários mínimos, e a variável y, que indica a percentagem da renda de uma certa família que é gasta em saúde. Então, aqui é a renda bruta de uma família e aqui é a percentagem da renda dessa família que é gasta em saúde. A gente coloca aqui a tabela com os dados que serão utilizados e veja que para a família A, então você tem uma renda de 12 salários mínimos e 7,2% da renda da família é gasta com saúde. Já na família B, a renda é 16 salários mínimos e 7,4% da renda é gasta em saúde. E assim sucessivamente. Então, para cada família, nós pegamos o valor do eixo X, 12, por exemplo, está aqui, e o valor de Y, 7,2. Então, 12 e 7,2. Então, este primeiro ponto indica as coordenadas X e Y para a família A. O mesmo vai valer para a família B, que tem um salário
uma renda bruta de 16 salários mínimos e gasta 7,4% da renda com saúde, depois a próxima 18, 20 e assim sucessivamente nós fazemos então, colocamos cada ponto aqui indicando então os valores de X e Y para cada uma das famílias segundo a sua ordem. Finalizada esse ato, né, de colocar em gráficos pontos representando a renda bruta e a percentagem de gastos em saúde por família, nós podemos analisar se existe alguma associação entre a renda familiar e a percentagem desta renda que é gasta com saúde. E o que nós notamos é que, à medida em que a renda vai aumentando, vai acontecendo que a fração da renda que é gasta com saúde fica cada vez menor, porque o que é natural, né? Os custos com saúde tem vamos dizer, uma das hipóteses que ajudam a gente a entender esta associação inversa, né, de aumento da renda, queda da percentagem com gastos em saúde, é que os custos com saúde são mais ou menos fixos, né? Então, a partir de um certo momento, esses custos deixam de ter um impacto muito significativo na renda familiar, se torna uma coisa, digamos assim, residual, né? Então, a partir de uma certa renda, basicamente, mesmo que se queira, não se consegue gastar tanto assim da renda com saúde ou outros itens necessários a uma vida de boa qualidade por uma certa família. Note que isto não vai necessariamente, que essa é uma condição de associação que a gente chama de associação inversa, em que à medida em que cresce o valor de X, diminui o valor de Y. No segundo exemplo, nós vamos considerar uma situação diferente. X vai ser o resultado obtido por um determinado aluno num teste de inglês. Esse exemplo está no livro também, tá? O valor máximo, a pontuação máxima, será considerada como 100 pontos. O Y, por sua vez, vai ser o tempo necessário para essa mesma pessoa aprender a operar uma certa máquina de forma satisfatória, né? Então está aqui a base de dados, serão 8 indivíduos desta vez. O indivíduo A tirou uma nota 45 no teste e gastou 343 minutos para aprender a operar a máquina. O indivíduo B tirou 52 no teste e gasta 368 minutos para aprender a usar a máquina, e assim sucessivamente até o indivíduo H, que tirou 90 no teste e precisou de 375 minutos para aprender a usar essa máquina. Quando nós colocamos estes dados da tabela num gráfico, por exemplo, primeiro ponto, 45 pontos no teste e 343 minutos para aprender a operar a máquina. Então, este ponto indica os dados para o indivíduo A. Para o indivíduo B, você tem 52 pontos no teste e 368 minutos necessários para aprender a operar a máquina. E assim sucessivamente para cada um dos indivíduos H. Agora note que não tem uma relação, não é perceptível que exista algum tipo de associação entre o resultado obtido no teste e o tempo necessário para o indivíduo aprender a operar a máquina de forma satisfatória. Sendo assim, olhando no gráfico, fica difícil fazer alguma afirmação sobre a associação entre essas duas variáveis. Tá? De fato, baseando-me no gráfico, eu diria que não há associação entre estas duas variáveis.
Bom, dando prosseguimento, veja, então essa primeira parte, a gente se preocupou em mostrar os gráficos de dispersão, em que a gente coloca os pontos, né, para cada ponto aqui, os valores das variáveis x e y de cada um dos indivíduos que são avaliados numa certa população ou amostra. Né? Dois casos que saltam aos olhos nessa análise, o primeiro deles é a associação linear inversa ou negativa, que nós vimos no primeiro exemplo apresentado nesta aula, ou a associação linear direta, positiva ou positiva, né, que é a situação em que o crescimento associado ao crescimento do valor da variável x está associado o crescimento do valor da variável y. Né, elas crescem mais ou menos de forma conjunta aqui. Uma terceira condição que a gente pode observar, que não está tão nítida, que não fica exatamente nítida no nosso exemplo de número 2, é a condição de associação linear inexistente. Quando você tem, por exemplo, o padrão formado pelos pontos no gráfico de dispersão, tem essa cara aqui, por exemplo, aqui é um quadrado, né? A gente coloca um quadrado, que é o padrão que está sendo representado no gráfico de dispersão. Né? A pergunta é, será que tem um jeito da gente mensurar, existe alguma quantidade que nos permita saber exatamente, numericamente, o quão forte é essa associação linear entre essas duas variáveis ou o quão fraca ela seria? Bom, existe. E o jeito da gente inferir isso é olhando para esses gráficos todos aqui. Tá? Então vamos desenvolver aqui uma medida de associação linear, chamada coeficiente de correlação. Olhemos para... Opa, me desculpe, voltemos. Olhemos aqui para este gráfico, o primeiro deles à esquerda. Neste gráfico, quando x tem um valor negativo, x tem um valor negativo, e y também tem um valor negativo. Se você multiplica x por y, isso vai dar então um número positivo. Quando x é positivo, o y em geral também vai ser positivo, e aí se você multiplica um pelo outro, você vai ter um número positivo. Então se você soma esse produto para cada um dos pontos aqui, o que você tem é um número positivo ao final. Por outro lado, aqui, veja só, se você toma um valor negativo de x associado, em geral, claro, na maioria das ocasiões, associado a um valor negativo de x está um valor positivo de y e vice-versa. Para um valor positivo de x, você tem um valor negativo de y. Quando isso acontece e você faz o produto, então, desse valor de x por esse valor de y, você tem um negativo por um positivo, vai dar um negativo, um positivo por um negativo, vai dar um negativo. Então, a soma vai dar um número negativo. Note que tanto essa soma por aqui quanto essa soma aqui, ela é, digamos, um indicador da inclinação de uma reta aqui, né? Não é exatamente... seria uma aproximação aqui para todos esses pontos. Por último, nesse último caso, veja, se você tem um valor negativo de x, você pode ter tanto um valor positivo quanto um negativo de y. E quando você tem um valor positivo de x, você pode tanto ter um valor positivo de y quanto um negativo de y. Então, se você multiplica x, né, cada valor de x aqui, pelo valor de y correspondente, e soma tudo, provavelmente esse número aqui vai estar próximo de zero ou até zero, né, se esse quadrado for perfeito. Então, de maneira que a gente está começando a intuir qual seria o número que a gente poderia usar para avaliar se existe uma associação linear ou não entre as variáveis que nós estamos avaliando. Para isso, é importante notarmos que
nós estamos colocando todos os pontos aqui, x, y, pontos aqui, x, y, em torno da origem. E cabe entender então o que é essa origem. E a origem, a melhor das origens aqui, para ter o zero, seria definir a origem como sendo o valor médio. E aí a variável, na verdade, é a diferença entre o valor observado de fato e o valor médio. Se nós fizermos isso, nós vamos então deslocar os pontos para ficarem na vizinhança da origem e fica muito mais fácil fazermos esse cálculo de associação linear. Vamos verificar isso por meio de um exemplo. Vamos pegar o exemplo 3, que é definido em que a variável x indica o número de anos de serviço de um certo agente numa companhia e a variável y como sendo o número de clientes que este agente tem em sua carteira, né? E aí nós temos uma tabela que pode ser construída. Então o agente A tem 2 anos de serviço, 48 clientes. O agente B tem 3 anos de serviço, 50 clientes. E assim sucessivamente até o agente I, que tem 8 anos de serviço, 64 clientes. E o agente J, que tem 10 anos de serviço e 72 clientes em sua carteira. Nós podemos calcular o valor médio de x e de y, né? Para isso, basta somarmos tudo e dividir pelo total de agentes, dá 57 sobre 10, 5,7. De anos, então, em média, os agentes têm 5,7 anos de casa e, em média, os agentes têm 56,5 clientes em suas carteiras. Agora, nós definimos a quantidade x menos x médio. Então, nós tomamos esse número menos x médio, este número menos x médio. Então, veja, menos 3,7, menos 2,7, menos 1,7 e assim sucessivamente para x menos x médio e para y menos y médio. E nós obtemos, então, esta condição aqui, essas duas colunas. E são estes valores nessas duas colunas que nós vamos colocar num gráfico. No eixo horizontal, nós colocamos x menos x médio e no vertical, y menos y médio. Veja só, o primeiro agente, A, ele tem então x menos x médio igual a menos 3,7 por aqui. E y menos y médio igual a menos 8,5. Então, ele está por aqui embaixo, né? Então, menos 3,7 menos 8,5 dá este ponto aqui. Já o agente B tem x menos x igual a menos 2,7 por aqui. E o y menos y médio igual a menos 6,5. Menos 6,5 está aqui no meio do caminho, que aqui é menos 5, menos 10. Então, está por aqui. Este é o ponto que representa o agente B. E assim sucessivamente. Note, então, que tem uma tendência dos pontos de associação linear crescente, né? Aqui, só de olharmos no gráfico, nós já podemos ver que há uma tendência de crescimento, uma possível associação linear direta ou positiva. Para calcularmos isso, vamos então calcular a seguinte quantidade, x menos x médio dividido pelo desvio padrão em x. Tá? O desvio padrão em x a gente sabe como calcular, usando as equações, né, raiz quadrada do somatório da diferença x menos x médio dividido elevado ao quadrado, o resultado dessa soma dividida por 10, que é o total de agentes. Então, o desvio padrão em x é 2,41 e o desvio padrão em y é 8,11. Então, aqui temos a razão entre o x menos x médio dividido pelo desvio padrão em x, nesta coluna, e nesta a quantidade de análoga, y menos y médio dividido pelo desvio padrão em y,
e esta coluna indica os valores que nós obtemos. Agora, dando mais um passo e calculando aquele produto que nós havíamos mencionado previamente, nós teremos que o produto entre esta quantidade chamada Zx e esta quantidade chamada Zy vai dar 1,617 para o agente A e assim sucessivamente até o agente J, de tal forma que ao somarmos estas quantidades nós temos aqui um valor 8,769. Então veja que a soma dos produtos entre Zx e Zy vai dar um número positivo. Veja só, tem um detalhe aqui que é importante de se olhar, tá? Se nós fôssemos comparar estes agentes numa certa companhia, digamos que esta seja uma filial da companhia numa certa cidade do interior, e aí você pega uma filial em uma outra cidade do interior, mas com um número maior de agentes, sei lá, 20. Né? É claro que o resultado deste produto aqui, a soma desses produtos, seria um número completo, poderia ser muito maior do que o número, este número aqui. Então, mas como esse crescimento seria devido ao maior número de agentes, para compararmos, podemos comparar a relação entre tempo de serviço e tamanho da carteira de clientes por agente. O ideal é tomarmos o valor médio. Então, nós dividimos esta soma pelo total de indivíduos avaliados, de maneira que a gente tenha uma maior clareza, que a gente possa comparar, né, amostras com números distintos de elementos que se destinam a mensurar a associação entre duas variáveis. Então, aqui a gente deveria dividir por 10, que são 10 agentes, isso vai dar 0,8769. E daí segue que a gente pode, então, definir uma quantidade que a gente vai chamar de coeficiente de correlação ou correlação de Pearson entre x e y, tá? Da seguinte maneira: tomemos n pares de valores observados numa certa amostra ou população das variáveis x e y. Então, os pares de valores são denotados por x1, y1 no primeiro indivíduo, x2, y2 no segundo, até xn, yn no enésimo indivíduo. E o coeficiente de correlação ou correlação de Pearson entre as variáveis x e y fica correlação entre x e y, core, né? Core entre x e y é igual a 1 sobre n, somatório em i de 1 até n, da diferença entre x índice menos o x médio dividido pelo desvio padrão de x, multiplicado pela diferença entre y e y médio dividido por desvio padrão em y. Tá? Então, aqui é só a formalização do que foi feito nessa equação antes de dividi-la por 10. Ademais, note que a correlação, o coeficiente de correlação, ela tem essa propriedade que é muito importante. Ela vai variar de menos 1, menor ou igual à correlação entre x e y, menor ou igual a 1. Ela dá um valor máximo e um valor mínimo. E isso é excelente, porque quando você tem um valor máximo e mínimo, comparar amostras distintas fica muito mais fácil, tá? Então, essa é a beleza de termos o coeficiente de correlação. Claro que a gente, uma medida mais familiar, que é mais popular, além do coeficiente de correlação, é a chamada covariância. Então, se nós tomarmos os mesmos n pares de valores, nós podemos definir a covariância, que é o valor médio do produto, do somatório do produto entre a diferença da iésima medida e o valor médio da variável x, multiplicada pela diferença entre
o iésimo valor observado da variável y e o valor médio da variável y. Tá? Então, isso aqui é só um pedaço, a covariância é um pedaço da correlação, então, de forma que a gente pode até reescrever a correlação entre x e y desta maneira aqui. Correlação entre x e y igual a covariância de x e y dividida pelo desvio padrão em x multiplicado vezes o desvio padrão em y. Bom, com isso, nós concluímos este vídeo e eu me despeço desejando bom divertimento com os exercícios e até a nossa próxima, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até breve.